nova vinda de Jesus, a sua segunda vinda e o corpo glorificado. Ou você pode agarrar as promessas que você tem e provar dos poderes do mundo vindouro, para que a glória de Deus esteja assim latente aos seus olhos. Eu te chamo, meu amado, a, por favor, viver uma vida de fé. Viver uma vida de desejo, fome pela palavra. Viver uma vida onde o teu desejo e o teu ardor por Deus se torne maior do que qualquer outro desejo que você tenha na vida. Onde a palavra dele, a comunhão com ele, se torne tão preciosa para você, que nada vai tirar de você a beleza do existir em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E ele precisa perceber com todos os seus sentidos que tudo se fez novo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Essa percepção de que está diferente porque Deus está com você. Essa percepção que se Deus te deu o Espírito Santo e te confiou a comunhão do Espírito, como Ele não te daria também todas as demais coisas através desse mesmo Espírito? E aí essa percepção de que as coisas é pelo Espírito, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, é isso que Deus está dizendo que será assim nesses dias. Precisa fazer com que eu e você consideremos e anelemos a vida do Espírito como o que há de melhor a ser vivido em 2025. A vida do Espírito, a vida da glória de Deus. Teus olhos encharcados e iluminados com a glória, porque está contemplando Deus constantemente. Ao ponto do teu rosto, quando você sair da sua comunhão, denunciar a quem você adora, a quem você serve. Que a tua face seja como está escrito no livro de Coríntios, que nós não contemplamos mais uma glória que se desvanece, mas porque agora a glória é definitiva, o véu foi tirado dos nossos rostos, para que nós possamos, como um espelho, refletir a glória do Deus vivo, em toda a sua beleza, em tudo que ele existe. Deixa o versículo aqui, por favor, se vocês puderem, eu agradeço, tá bom? Pode ser na versão amplificada. Ou como estamos falando da beleza, pode ser na TPT, tá bom? E aí você precisa acreditar, experimentar e viver pela fé isso. A beleza do Senhor está sobre a sua vida. Na versão King James diz que a beleza do Senhor Deus esteja sobre nós. A beleza, o favor e a bondade, primeiro repouso sobre você, antes mesmo de se manifestar nas obras de suas mãos. Então, existe uma atitude contemplativa que todo cristão precisa nutrir. Diga comigo, atitude contemplativa. Você precisa, sim, entender como funcionou com Cristo. E não reinventa a roda, meu amado, não redesenhe, porque já funciona. Ele já nos deixou. A Bíblia diz que viram a glória do unigênito de Deus quando viram a Cristo. E que ele estava cheio de glória e de verdade. E porque as pessoas viam, Jesus era capaz de manifestar isso com tanta fidelidade. Por causa de algo simples. O próprio Jesus, ele ensinava que ele via o Pai fazer e fazia, e ouvia o Pai falar e falava. Então Jesus, ele tinha uma atitude contemplativa acerca de Deus, do seu reino e da beleza que há no reino de Deus. E aí por isso ele não negociava e não trocava a glória dele por nada. Ele foi instruído pelo Espírito Santo a ir para o deserto a fim de ser tentado. E nessa tentação, Satanás disse, tudo que está aqui, esse reino é meu, e eu posso te dar ele em toda a tua glória. Mas você precisa se prostrar e você precisa me adorar. E a resposta de Jesus está escrito, adorarás ao teu Deus, somente ao teu Deus, somente. E sabe, amado, quando você está com uma atitude contemplativa acerca de Deus, você não vai negociar princípios e valores, e nem vai brincar e tocar no pecado. Porque você vai estar tão embebecido por essa palavra,
pelo Espírito de Deus, pelo caráter de Deus, que você não vai querer perder isso por nada. O salmista Davi dizia: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Mas ele amava tanto o ser tocado e viver a vida do Espírito, porque naquela época o Espírito vinha sobre os reis e sobre os sacerdotes, e ele sabia que aquilo era tão peculiar, tão próprio de Deus, tão inalcançável para ele, que ele também clamava dizendo: e não me lances fora da tua presença, ó Deus, e não retires de mim teu Espírito Santo. E a música que fala desse salmo diz: torna a dar-me a alegria na tua salvação e renova em mim um espírito reto. A atitude contemplativa em relação a Deus vai fazer com que você enxergue Deus em toda a sua beleza. E essa bondade, essa beleza vai primeiro tocar a tua vida, mas também vai ser manifesta no trabalho das suas mãos. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é em Deus. O nosso trabalho não será impulsionado simplesmente pelo esforço humano, mas pela graça de Deus que há em nós. Onde antes falhamos, agora veremos frutos. Uau! Porque agora tem algo que lhe impulsiona. Eu não sei você, mas sabe quando você é criança e você está querendo andar de bicicleta, mas você não sabe andar de bicicleta? E quantas coisas na vida, eu e você, mesmo como adultos, queremos fazer que não sabemos? E aí o que é que a gente faz? A gente sobe na bicicleta e a gente fica chateado quando a gente é criança no início, né? Porque a gente não quer que o nosso pai ajude. Eu quero andar sozinho. Toda criança quer andar sozinho. Não, pai, solta, deixa eu andar sozinho. Até a primeira queda. Depois é segura, pai, me ajuda, pai. Aí você que vai ter que tirar o medo dela, de dizer: você pode sozinho. Eu vou te ajudar, eu vou te instruir. Até que você saiba que você pode sozinho. Sabe, amado, o tempo de caos na sua vida, onde não havia estabilidade, ele pode ter te machucado tanto que ele pode ter tolhido a tua ousadia. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. E é necessário ter ousadia e intrepidez para acessar as coisas que de forma mais santa e pura Deus reservou para mim e para você. E eu estou aqui para te dizer que por isso o reino de Deus diz que nós temos que ser como uma criança diante dele. Porque, meu amado, não se preocupe se você caiu. Dá o controle da bicicleta para Deus. Deixa Ele te ensinar a pedalar. Deixa Ele te ensinar o equilíbrio das coisas e da vida. E depois, não se preocupe, Ele não vai ficar chateado. Quando você disser: eita Deus, agora eu já sei pedalar. Ele vai dizer: então agora nós podemos ir mais rápido junto. Porque agora eu também posso subir na bicicleta e ir junto com você. Porque no início, você fica ali correndo atrás de um menino. E depois que o menino aprende a andar de bicicleta, ou você sobe numa também, ou você não alcança mais ele. E sabe, meu amado, Deus quer te dar meios para que as coisas sejam mais rápidas em tua vida. Deus quer com que o frutificar, ele seja realmente algo disponível para você. Porque este é um tempo do favor e do estabelecimento divino. Diga assim comigo: esse é um tempo do favor e do estabelecimento divino. Então você vai fazer uma oração por estabelecimento juntamente comigo. Você vai começar a se inclinar em direção à graça e ao favor de Deus esse ano, sentindo o descanso que vem por saber que Ele está estabelecendo as obras de suas mãos. Descanse nisso, amado. Descanse em saber que não é mais você, que não é mais o quão bom você é, mas que existe sim graça e favor da parte de Deus. Sabe, pastor Cris, ele chama a bênção de Deus de diferença competitiva.
Samir, que traduz ele mais do que eu, ele deve saber disso melhor. Talvez ele estivesse até pregando melhor do que eu essa mensagem. Mas o pastor Cris, ele ensina que a bênção de Deus é algo tão forte que ela te dá uma diferença na hora que você precisar competir. Que é injusto para o ímpio competir com você, porque ele não tem o auxílio do Espírito Santo, ele não tem a natureza de Deus, ele não tem uma voz que o guie. Então, a atitude contemplativa da beleza de Deus e desse reino vai fazer com que você se coloque em uma posição mais favorável. Não porque você quer ser melhor do que ninguém, mas só porque Deus fez. Não é mais favorável para mim porque eu sou melhor do que ninguém, eu tenho certeza disso. É mais favorável para mim porque o melhor habita em mim. E porque a melhor voz e o melhor conselho que o mundo poderia me dar não há de se comparar à glória a ser revelada nos filhos de Deus. A Bíblia diz que existe uma glória a ser revelada nos filhos de Deus, meu amado. E contemplar essa glória, contemplar o que Deus tem, é melhor do que qualquer evento, qualquer coaching, qualquer ensinamento que você possa ter. E não é nenhum problema que você vá aprender com alguém, que você pague um curso, que alguém que saiba fazer algo lhe cobre, que você pague para que você aprenda aquilo, está tudo certo. Nenhum problema. O problema é quando o ensino maior da sua vida perde o lugar para o ensino menor, quando o conhecimento humano se torna mais precioso para você do que o conhecimento de Deus. E sabe uma das formas de você saber se o conhecimento de Deus está mais precioso para você ou não? Eu conheço alguns jovens lá na minha terra, na Paraíba, que eles foram bem ousados. Eles estavam saindo da escola e disseram aos seus pais: pai, eu não vou fazer a faculdade agora, eu vou fazer o Rema. Porque eu quero fazer o Rema como uma faculdade. E depois eu vou sim fazer a faculdade e vou viver uma carreira. Mas antes de viver a carreira, eu quero ter solidez na palavra. Você acha que esses jovens estão frustrados em sua carreira? Quando eles entraram para competir, meu amado, eles tinham uma estrutura que os outros não têm. Eles têm um espírito de sabedoria repousando sobre eles. O temor do Senhor os guia e os guarda. Às vezes é até covardia mesmo. Porque antes da coisa dar errado, eu já estou ouvindo aquele negócio assim: rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo, faça alguma coisa. Aí quando o pessoal chega desesperado: rapaz, está dando errado, de calma, que eu já sabia. Tenho isso, como é que você sabia? Eu disse: eu não sei, porque eu não sei como eu sabia. Mas quem sabe, sabe como, e me falou. E aí, meu amado, cada um do seu quadrado. Se Deus sabe, eu sei. Está disponível para mim. Você entende? E o que é que Deus não sabe? Deus sabe tudo. Conhece todas as coisas. O teu deitar, o teu levantar, a palavra que nem chegou à tua boca. E olha que legal, sabe de todo mundo. Você sabe que é entrar numa reunião e já saber o número, com todas as linhas até o centavo, e você sustentar aquele número porque foi o número que Deus te deu. E Deus sabe que a pessoa que está do outro lado pode chegar no número. Se você vai para a mesa da negociação sem uma palavra de Deus, aí a pressão pelo fechamento e pelo resultado vai fazer com que o cara, na negociação, esmaga a sua margem. E se você tivesse ouvido Deus, a margem ficaria de pé. Porque Deus tem como te dizer o número que Ele pode pagar, e não vai defraudar a Ele, mas que vai honrar a tua vida e o teu trabalho. E esse conhecimento, ele pode ser gerado em oração. Antes da reunião acontecer. E você vai lá só para fazer aquilo que Deus lhe instruiu. Assim como era com Jesus. Ele via Deus e fazia como Deus tinha dito. Ele ouvia Deus e falava o que Deus tinha falado. Amém? Então, gente,
Nós precisamos entender isso, né? Então, tire um tempo e diga para Deus quais as obras você tem projetado para esse novo tempo. E nós oramos para que toda sensação de fracasso passada seja removida e esquecida. Você se levante por dentro e sinta coragem de tentar novamente. Porque agora você não está mais só, Deus está segurando a bicicleta. Sabendo que não é pelo seu esforço, mas pelo Espírito de Deus, como está escrito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que o Senhor estabeleça suas conexões, suas influências e também a sua colheita. Diga assim comigo. Existe um tripé de Deus sendo estabelecido. O primeiro tripé é conexões, anote isso. O segundo tripé é influência. O terceiro tripé é colheita. Amém? Então você lembra que você tem a fidelidade da palavra. E a fidelidade da palavra está te conectando a Deus. E as conexões que Deus tem estarão disponíveis para você. Você se lembra que você está também, agora em 2025, com uma outra atitude, que é a generosidade. E a generosidade vai ampliar a influência de Deus acerca da tua vida. Porque é bom andar perto de quem é generoso. Quem é generoso, quem não é avarento, é gostoso de sentar à mesa. Quantas vezes eu saí com meus amigos e muitas vezes alguns deles bebiam e eu não. E é claro que a conta de quem bebe no restaurante é maior do que a quem não bebe. E aí às vezes a gente passava o dia junto e eles diziam assim para mim, não, mas Bruno, você não bebeu nada, você só comeu. A conta deu um absurdo porque a gente está aqui bebendo um monte. Como é que você vai pagar a mesma coisa que a gente? Eu disse, esse é o preço para estar com vocês. E eu amo vocês, eu quero estar aqui. Generosidade. Não é injusto que eu pague só o prato, porque eu não participei da bebida. Mas é um prazer estar com vocês, mesmo fazendo o que eu não faço. E sabe, meu amado, esses mesmos jovens, essas mesmas pessoas, alguns até casados, quando eu era solteiro, era muito engraçado que eu era solteiro, mas cheio da unção, cheio da palavra. Eles casados, começavam a ter problema no casamento, vinham tomar conselho comigo, o solteiro, que não sabia nem o que era o casamento. Mas por quê? Porque a generosidade, a insistência em estar perto, a forma como eu me conduzia em postura e em santidade diante deles, quando a gente estava nas nossas viagens, nos nossos passeios, fazia com que para eles eu me tornasse uma referência. E eles não paravam nem para criticar, dizendo, mas rapaz, como é que esse menino vai falar comigo, com minha esposa sobre casamento, se ele é só um menino? Porque alguns tinham 10, 15 anos a mais do que eu. Mas eu era um menino, mas eu tinha algo que eles não tinham, a glória de Deus sobre a minha vida. E quando a sabedoria humana era insuficiente e algo espiritual precisava se levantar, naquele contexto só tinha um menino, que aos olhos de muitos era só uma criança, e de verdade, até aos meus olhos também era. Mas aos olhos de Deus havia uma janela, uma oportunidade. E como eu não tinha experiência de casamento, a única coisa que eu podia instruí-los era acerca da revelação da palavra. Mas se eles viessem hoje, agora que eu tenho experiência e se eu quero ser casado, eles iam receber o mesmo conselho, porque nada que eu vivo com minha esposa é melhor do que o que a palavra diz. Pelo contrário, a gente se esforça para viver a palavra, dia após dia, como uma referência para a nossa vida. Por quê? Porque nada que a gente fizer vai ser melhor do que o conselho de Deus. Então, hoje, em minha maturidade, eu daria os mesmos conselhos. Eu mostraria a mesma palavra, a palavra de Deus. Você entende isso? E aí, a tua generosidade, ela vai abrir portas de influência. Deixe de ser avarento.
Você está lá com seu patrão, muitas vezes, não, mas ele é meu patrão, ele que paga a conta, ele que paga a conta, ele que paga a conta, é verdade. Mas de vez em quando paga o almoço dele. De vez em quando lembre de algo que ele gosta e leve. Faça isso de acordo com as suas posses, não precisa dar um passo maior do que a perna. Mas mostre para ele que você não está lá só para receber, que você tem interesse também em plantar a sua vida e aquilo que você colhe através delas. Você entende isso? E aí a Bíblia vai nos ensinar também que a gratidão, ela vai nos colocar na posição de quem colhe. Porque a gratidão, meu amado, ela vai trazer para nós sempre a colheita. Porque plantar e colher é sempre um ato de fé. Porque você precisa plantar, confiando que aquela semente vai morrer, que o solo tem tudo o que precisa para fazer germinar, e que o tempo e as estações vão ser favoráveis ao crescimento dela. Porque se o solo estiver certo, a semente for boa, tiver tudo ok, mas não vier a chuva, não vai. E se vier a chuva, mas for chuva demais, arrasta tudo, leva tudo. Você pega a semente, se ela ainda não germinou ainda, uma chuva muito forte, ela sai arrastando tudo. E a semente se perde. Então as coisas precisam vir numa medida que, sem confiar no que Deus fez, no sistema que Deus criou de plantar, de colher, de chuva, de vento e de todas as coisas, o agricultor, ele nunca acessaria a colheita. Então você precisa ter um coração grato. Por quê? Porque o reino de Deus exige fé. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes você coloca, através das suas orações, seus probleminhas diante de Deus. Mas também diz, e com ações de graça. Então isso quer dizer, a gratidão precisa estar presente. Mesmo quando ainda é o tempo da ansiedade. Tomar o teu coração. A ansiedade está querendo te tomar, mas você vai levantar a gratidão como um escudo da fé, para que a ansiedade não roube a tua consciência e que ela possa minar o projeto de Deus na sua vida. A gratidão te blinda, porque a gratidão vai fazer você dizer assim: ei, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado. Sabe essas coisas que estão acontecendo agora? As coisas do presente? Não. As coisas que vão acontecer no futuro, as coisas do porvir? Também não. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Não tem criatura nesse mundo que possa me separar do amor de Deus. A gratidão vai te colocar diante de Deus de uma forma onde você deixa de ser o filho chantagista para ser o filho comprometido com o pai. Onde você diz para Deus: Deus, se tiver bom eu estou, se tiver ruim eu estou, mas eu não abro mão da sua presença. Onde Deus vai chegar, por exemplo, como disse para Moisés: Moisés, vai, estou mandando um anjo para resolver a parada lá contigo, mas eu não aguento mandar com esse povo, não aguento andar mais com você. Moisés: é o quê? Você está me dando vitória, sem você, quero nada. Se sua presença não for, eu não tiro o pé daqui. Não, mas Moisés, eu estou dizendo a você, vá que vai dar certo. Não, mas Deus, você não está entendendo. Se você não for, eu não vou. Eu não quero que dê certo, eu quero que dê certo com você. Não adianta as coisas lá fora darem certo, você ter sucesso, meu amado, e você perder Deus. Porque se você perder, você perde a eternidade. Você perde a essência da vida. Aí você está rico, próspero, abastardo, mas sua mulher não fala com você, seu filho não fala com você. Eu visitei esses dias uma das maiores fábricas de alimento que tem no nosso país. Um dos homens mais ricos que tem no nosso país. O cara mora num lugar, a esposa mora no outro, os filhos ele teve que tirar de dentro do negócio porque era uma briga atrás da outra. Ele tem tudo, mas não tem família, não tem amigos. De vez em quando um funcionário ou outro compassivo olha e diz: eita, eu vou almoçar com ele para ele não almoçar sozinho. E um homem poderosíssimo, mas não consegue tirar um cigarro da boca. É um atrás do outro.
porque a ansiedade tomou conta do seu coração. E a Bíblia diz que nós vamos chegar assim, em um lugar de prosperidade, em um lugar de abundância, em um lugar de riqueza, mas não precisamos de ansiedade no meio disso. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, mas ela não acrescenta desgosto. Sabe o que isso quer dizer? Deus quer sim que você possua as coisas, mas Deus não quer que você passe raiva, que você passe desgosto. Deus quer que isso venha de forma agradável, que venha através dele, do seu reino, pela graça e pelo favor dele. Isso vai fazer com que você tenha que se esforçar, sim, como eu já falei. O reino de Deus é de quem se esforça, e quem se esforça apodera. Uma coisa é fazer força, uma coisa é trabalhar, uma coisa é ter mão firme. A Bíblia não dá desculpa para preguiçoso. Inclusive, a Bíblia manda os preguiçosos fazer masterclass. Eu não sei se você sabe disso. Né? Não tem essas masterclass aí, as consultorias que a galera dá? A Bíblia manda preguiçoso fazer masterclass. Aí, pastor, e com qual coach a Bíblia está mandando eu fazer meu masterclass? A Bíblia manda fazer com as formigas. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. A preguiça não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas uma coisa é eu saber que eu tenho que me esforçar, e que eu tenho que trabalhar duro, que eu tenho que ter empenho. Outra coisa é eu ter desgosto. O meu trabalho não dá resultado, meu trabalho não dá fruto. As coisas não funcionarem porque eu estou mal direcionado. Aí para ter palestrinha com as formigas, para sair da preguiça, os preguiçosos. E os que são de muito trabalho, mas às vezes não para ouvir Deus. Ei, desacelera um pouco, escuta um pouquinho mais a Deus, para trabalhar no que realmente vai valer a pena. Porque tem um preguiçoso que não quer fazer nada, está esperando Deus fazer alguma coisa, né? E esse vai ficar esperando, viu? Porque Deus quer fazer através de você. Deus diz que é mais do que você pensa, ou imagina, ou sonha, pelo poder de Deus que opera em você. Se você não trabalhar, esse poder de Deus vai ficar em você, disponível, mas inoperante. E se está inoperante, não tem resultado. Então seja bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus é de quem trabalha, viu? Aleluia. Né? Agora para os workaholics da vida, que tem que fazer, que tem que entregar, que tem que correr, calma. Muita calma. Tem um louvor que eu acho maravilhoso de uma menina que ele diz assim, muita calma nessa hora, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa hora, lembre-se de quem você tem. Não é nem calma nessa hora, é muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem. Você tem que falar com sua alma de vez em quando. Ei, alma, calma. Lembre-se que você tem Deus. Você entende? E sabe, amado, Deus quer sim te trazer, fortalecer os pilares que você está construindo, porque é um tempo de fundação firme e a gente tem certeza que tem uma grande colheita. E aí nós precisamos transitar de um desmantelamento para uma estação do estabelecimento. Quando o pastor escreveu desmantelamento, eu disse, pastor, o senhor sabe que isso é bem nordestino, bem paraibano, né? Eu vou ter que explicar isso para as pessoas, né? Desmantelo, meu amado, é quando o negócio está em desordem total. Para você paulista que precisa de legenda, tecla SAP, ok? Então, desmantelo é quando o negócio está sem jeito. E às vezes nós precisamos ter a consciência do que está desmantelado, como a gente fala lá na nossa terra, né? A minha contemporânea lá, que é pertinho de Pernambuco, entende bem, Isabel, né? Então, se você está ali, Paraíba, Pernambuco, está bem fácil para você, paulista, eu vou lhe ajudar, fique tranquilo, você vai receber a revelação, mesmo vindo de um jeito nordestino, né? E, meu amado, o que está desmantelado, o que está em caos, em ordem na sua vida, precisa dar lugar ao Shalom de Deus, porque o Shalom de Deus é nada faltando, nada quebrado, tudo em ordem, e você precisa ter isso como uma revelação na sua vida. Diga assim comigo, revelação de Deus, pastor. Aleluia. Diga assim comigo, nada quebrado. Ou eu conserto, ou eu jogo fora. Ei, tem uns acumuladores aí que tremeram. Tem umas pessoas que estão se tremendo todo dia dizendo, ou eu conserto ou eu jogo fora. Ei, amado, se não serve mais para nada, não tem que estar com você. Faz uma reciclagem do teu guarda-roupa, faz uma reciclagem da tua vida.
Faz uma reciclagem das coisas que estão na tua casa. Não vem com aquele copo ou com aquele prato lascado, não, entendeu? Não, pastor, mas eu não tenho condição de comprar um novo. Não tem problema, compra um de plástico, mas inteiro. Não, pastor, essa louça é caríssima, mas quebrou, paciência. Não consigo comprar outra agora, não tem problema, compra uma mais simples. Mas não põe nada quebrado diante dos teus olhos, não convive com isso. Porque a Bíblia diz que a tua fidelidade nas pequenas coisas vai tipo colocar numa posição diante de Deus para que você vá para as grandes. Então vai da forma simples que tu pode. Vai dentro daquilo que Deus está te confiando nesse momento de recurso e de graça. Mas faz bonitinho, por favor. Faz com excelência. Faça com zelo. O zelo é algo extremamente importante, meu amor. O zelo é algo tão importante que a Bíblia diz que o zelo do Senhor dos Exércitos foi quem construiu tudo o que Cristo precisava para que ele fosse, sim, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso. Ei, para Cristo ser maravilhoso, tinha que ter alguém zelando, guardando as coisas. O zelo é algo tão importante que Jesus dizia, rapaz, o zelo do Senhor me consome. Sabe o que isso quer dizer? Ser zeloso dá trabalho. É desgastante. Mas tem que ter alguém zeloso dentro de casa, porque senão vira um caos. E se tiver alguém zeloso dentro da sua casa, pelo amor de Deus, ajuda o ministério dela, essa pessoa. Colabore. Ajuda as coisas a ficar em ordem. Ah, pastor, mas desde pequeno eu já chego em casa tirando o sapato, jogo um para um lado, jogo um para o outro. Mas você não é mais pequeno. Quando você era menino, você fazia as coisas como menino. Mas a Bíblia diz que quando você ficou grande, ficou velho, você deixou as coisas próprias de menino. Você deixou. Você entende isso? Você está comigo de verdade? Você está com mais... É amém ou ai de mim? Normalmente eu digo a mim. Vocês não escutam não. O pastor faz... Diga amém, irmão. Eu faço a mim, que é a mistura de amém com ai de mim. Entendeu? Porque tem coisa que eu não queria mudar não. Eu só estou mudando porque ele está me revelando. Tem coisa que eu não queria fazer. Mas aí vem luz... Aí a Bíblia diz que eu tenho que ser operoso praticante, não posso ser ouvinte negligente. Eu digo, ô pastor, para que o senhor foi falar isso? Eu não precisava saber. Estava tão bom do jeito que estava. Mas sabe, amado, vai ficar melhor. Quando você for um operoso praticante da palavra. Você precisa confiar que a palavra é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, ok? O Senhor diz para mim e para você, ouvi o clamor por completo, e eu estou respondendo a ele. Para aqueles que entenderam o desmantelamento mundial, a corrupção da sociedade, abandonaram o vinho velho, esses foram testados repetitivamente, mas foram purificados do império das trevas. A beleza e a lei do Senhor vai estabelecer a obra das suas mãos. Diga assim comigo, a beleza de Deus. O favor não se limita a trazer apenas estabilidade, ele também nos traz revelações, armas espirituais mais afiadas e um rompimento das batalhas difíceis. Ele afirma, eu não venho para estabelecer o que foi, mas para firmar e enraizar profundamente em um novo e atual trabalho das minhas mãos através das suas. Diga assim comigo, o que foi? Foi. Deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu sigo para o prêmio da minha soberana vocação. Ei, você é vocacionado por Deus de forma soberana, então não adianta lutar contra isso. Você precisa entender que o que foi, que o novo está disponível, e às vezes você precisa desapega o LX, né? Desapegar do antigo, entendeu? E abraçar o novo de Deus. E saber que muitas vezes Deus está sim querendo renovar. Deus quer sim que você transite do desmantelamento para o estabelecimento de coisas firmadas pelo céu. As coisas que Deus estabeleceu é melhor do que a bagunça que está lhe constrangendo. Então, por favor, solta o desmantelamento
e transite rápido para o estabelecimento das coisas divinas na sua vida. E comece pela gaveta do seu quarto. Comece pela gaveta do seu escritório. Comece por aquelas coisas lá que você sabe que precisa tratar. Sabe aquelas ferramentas que estão uma bagunça, que quando você vai procurar o que você quer, você não acha porque está um desmantelo? Pronto, organize suas ferramentas. Facilite sua vida. Tenha uma vida organizada. Ah, pastor, eu estou andando de Mercedes-Benz, mas está uma dor de cabeça só, não para de quebrar. Se puder ir para uma nova, vá. Mas se não puder, vá para um Corolla, organizadinho, que não vai lhe dar dor de cabeça. Mas saia de coisas que vai te dar dor de cabeça, que vai te trazer desgosto. Às vezes você precisa transitar por novo. Entende isso? Facilite sua vida, amado. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que as coisas não estavam funcionando? Muitas vezes tentamos estabelecer coisas fora de tempo, sem a graça de Deus, pela força do nosso braço. Quando olhamos para trás, percebemos que estávamos tentando restabelecer o passado, em vez de construir algo novo, o futuro. O Senhor está retendo literalmente a graça do estabelecimento na vida de algumas pessoas, porque elas ainda estão mais apegadas ao passado do que com os olhos no futuro, do que Deus quer construir. Você sabe que tem crente com 15 anos de igreja que ainda está magoado com o pai e com a mãe? Você sabe que tem pessoas que nasceram de novo em Cristo, mas ainda dizem que os traumas da infância impossibilitam elas de fazer ou não alguma coisa? E, meu amado, se Deus está estabelecendo algo novo, você precisa desapegar do velho. Principalmente se foi desmantelado, se foi uma bagunça, se não te ajudou, se te machucou, se te feriu. Larga isso, pelo amor de Deus. E abraça o novo de Deus. Abraça o estabelecimento do que Deus tem para esse tempo. Ele está dizendo, eu não restabelecerei o que foi, mas firmarei algo novo. Aqueles que não desejam mais o antigo, mas verdadeiramente estão querendo viver as profundezas de Deus para esse tempo, Deus tem uma conexão direta de profundidade e de amplitude. Deus te conduzia a uma jornada de profundidade, moldando você, testando, queimando as impurezas. Agora chegou o tempo de uma plenitude. Não é possível abraçar o estabelecimento sem passar pelo teste da profundidade. E aí aqui, meu amado, fica um pouco mais difícil da gente entender isso. Porque é necessário, sim, coragem para vencer o desânimo. É necessário, sim, coragem para deixar de ser raso nas coisas. Porque se aprofundar em algo exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Se você quiser fazer o curso de Direito, você paga a faculdade e você faz. Mas para ser um bom advogado, você tem que estudar. Você tem que conhecer a lei. Você tem que saber manejar os processos. Para passar num concurso, então, meu amigo, 7, 8 horas por dia, sentadinho na cadeira. E muito esforço. Porque tem muita gente querendo passar no concurso além de você. E essa profundidade, essa força para fazer aquilo que você deseja, você precisa empregar. Não, pastor, mas eu tenho uma visão de uma empresa, mas eu não sei nem como abrir. Faz quanto tempo que você tem a visão da empresa? Não, tem 10 anos. Será que em 10 anos você não foi possível para você aprender como abrir? Você não conheceu nenhum contador para sentar com ele e dizer, rapaz, como é que eu faço para abrir a empresa? Para descobrir que nem precisa abrir, você pode contratar ele para abrir para você? Você entende isso? É necessário aprofundar, dar os passos na direção da vontade de Deus. Ah, não, mas eu sei que Deus quer fazer isso. Certo, se você já sabe, por que você não se mexe? A Bíblia diz que se não... Não, pastor, mas eu nem falo disso, porque se eu falar pode parecer presunçoso. Mas a Bíblia diz que se não mover tua língua, não move mais nada não. A Bíblia diz que Deus sustenta as coisas pelo poder da palavra dele. Você precisa confessar o seu futuro.
Você precisa começar a dizer, eu sou um homem de Deus chamado para isso, então eu vou alcançar, eu vou conquistar. As pessoas têm que olhar para você e você dizer, você está pensando que você está aqui me vendo, empacotando coisas e trabalhando nessa loja, tudo bem, mas eu não sou isso não, eu sou um médico. Eu não sou isso não, eu sou um dentista. E se aprofundar nisso. Para ser dentista tem que fazer vestibular, tem que passar na prova, tem que passar lá 4, 5 anos estudando. Aí, dependendo do que você for fazer, vai ter que fazer especialização, mas tem que fazer. Tem que se aprofundar. E o ano que você passou esperando em Deus, eu preciso ser sério com você, não foi esperando em Deus. Foi esperando a palestra com a formiga. Porque Deus não vai sentar na sala de aula para te dar o diploma. Quem precisa sentar é você. Você precisa se aprofundar e ter coragem. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Sabe o que Deus profetizou para a gente? Quando nós estávamos conversando sobre isso, eu e o pastor. Você tem sentido desânimo. Mas essa é a palavra de Deus para você, se você tem desânimo. Deus está restaurando sua coragem. Porque existem coisas que no reino de Deus só funciona para gente valente. Ei, Josué, seja forte e corajoso. Forte e corajoso para olhar a palavra de Deus e para fazer tudo conforme está escrito. Porque, meu amado, para viver o sonho de Deus tem que ter coragem. Porque os sonhos de Deus nos desafiam. Os sonhos de Deus nos tira do lugar da mesmice. Os sonhos de Deus quebram o status quo das coisas e faz com que a gente saia do conforto para entrar numa região de desconforto, porque a gente precisa romper com as coisas. Romper com os limites. Mas é exatamente isso que Deus está fazendo. Se você está desencorajado, agora, nesse momento, eu ministro sobre a sua vida um espírito renovado de força e de vigor. A coragem rompendo do seu coração para a vida. E você se vendo de um espírito de ousadia, diferente, movido pela ousadia que vem dos céus, em nome de Jesus. Ele está te chamando para tentar novamente. Dessa vez, sobre a sua graça e sobre a sua direção. Diga assim, agora vai ser diferente. Eu estou no ano do estabelecimento de Deus. Eu terei graça e eu terei direção. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai ser pela sua força, nem pelo seu esforço, lembra? Mas vai ser pelo Espírito de... Aleluia. A coragem de Deus traz uma nova perspectiva, uma força renovada para enfrentar o desafio. Declare agora sobre você mesmo. Eu não estou sozinho. A beleza de Deus, a bondade de Deus e o favor de Deus repousam sobre mim. Amém? Vamos agora para a versão amplificada. Que a beleza de Deus, o encanto e o favor do Senhor estejam sobre nós. A beleza de Deus está disponível, meu amado, e a beleza está para a fidelidade em relação à palavra. A beleza de Deus está disponível para aqueles que amam a palavra de Deus e olham para Deus e dizem, não tem nada melhor nem mais belo de se viver do que isso. Como também a bondade de Deus está para aqueles que têm generosidade para o seu reino. E como também eu já disse para vocês, nós vamos ver o favor de Deus àqueles que têm um coração grato. Você precisa ser contemplativo, você precisa ser comprometido, você precisa ser justo. Porque ser grato a Deus é uma questão de justiça. É reconhecer que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se existe ar para respirar é porque Ele te deu. Se existe vigor em teu corpo é porque Ele te deu. Por mais que exista mais ou menos vigor no corpo de um para o corpo de outro, claro que existe, a gente sabe disso, ninguém é inocente de achar. Algumas pessoas andam com uma facilidade tremenda, outras pessoas têm muita dificuldade para andar e fazer coisas simples. Esses dias eu estive com inflamação no tendão do meu polegar, e como foi difícil fazer coisas simples, só porque eu estava inflamado. E eu fiquei pensando, disse, Deus, e o cara que não tem um polegar? Como é que esse cara faz as coisas? Mas aí você já viu um monte de gente aí pela internet, e você conhece algumas pessoas ao vivo, pessoas que às vezes não têm nenhum braço, não têm nenhuma outra perna,
E aí pega o copo com o pé. Como é que pega um copo com o pé? Não me pergunte, mas tem gente que pega. E se ela ficasse reclamando que não tinha mão para pegar, ela não ia pegar nada. Então a gratidão vai te colocar num lugar de justiça, onde você vai olhar para aquilo que Deus te deu, e em cima daquilo que Deus te deu, que Deus confiou, você vai dar uma resposta apropriada a Deus. Não, pastor, mas vocês estão fazendo essa reforma, agora em dezembro nós tínhamos 840 mil para pagar, não sei se você sabe disso. E aí a gente fez um plano de pagamento com o fornecedor, era para ser até fevereiro, teve que ser feito até março. E entre a diretoria dessa igreja e do ministério, a gente conseguiu levantar hoje algo aproximadamente de 500 mil. E aí a gente tem até março agora para trabalhar os outros 300 que faltam. Você pode estar aí dizendo, assim como eu disse para Deus, Deus, eu não posso mais viver essa vida desse jeito. 300 mil eu tenho que ter para dar. Mas entenda, eu não tenho. O que eu tinha já somou com os outros, com os 500 lá que foi feito junto com a galera. Pegou o Carlos, está pegando o resto da diretoria inteira. Seu pastor, você não sabe nem o tamanho do sacrifício que ele está fazendo. Mas eu vou chorar pelos 300? Não vou, meu amado. Eu vou olhar para o que eu tenho e vou dizer, Deus, e como isso vira 300? Como eu posso aprender algo novo para ganhar melhor, para nessas horas poder ter uma resposta melhor para dar? Você entende isso? A gente desse lado de cá pode ficar certo que a gente tem alguns desafios. E quando a gente decidiu fazer tudo isso aqui, para mim e para você desfrutar, pode ter certeza que junto com isso foi carros nossos, foram alguns imóveis, foram alguns sonhos que as nossas famílias tiveram que abrir mão para poder construir esse lugar que hoje você está. Mas, meu amado, eu estou grato porque eu consegui fazer isso acontecer. Eu estou grato pelas pessoas que nos ajudaram. Eu estou grato por você, independente de você ter vindo com uma moeda ou com um cheque de 100 mil. Eu estou grato por você, porque não foi só o cheque de 100 mil, a moeda também foi somada aos 100 mil para poder pagar as contas. Mas eu também estou interessado que a moeda vire 100 mil. Porque a Bíblia diz que é medida recalcada, sacudida e transbordante, que generosamente vai lhe ser dado. Então eu quero sim ouvir de você, pastor, quando essa igreja começou, minha oferta era 100 reais, mas agora eu posso trazer 1.000, agora eu posso trazer 10 mil, agora eu posso trazer 100 mil. Porque quando a obra cresceu, eu também cresci junto com ela. Mas não deixa a ingratidão roubar o teu coração das coisas que você ainda não pode fazer. O que é que você tem? O que é que está disponível? Então pega o que está disponível e se envolva. E, meu amado, fique tranquilo. A palavra de Deus, ela é fiel. E esse ano especificamente, para aqueles que agirem com generosidade, meu amigo, vão pipocar. Porque Deus está profetizando isso de uma forma muito clara. De uma forma muito, muito, muito clara. Amém? E não deixa o diabo falar com você que eu estou falando isso para arrancar dinheiro seu não, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso para falar para encher seu bolso. Porque Deus dá semente ao que semeia, não dá semente para o avarento não. Pelo amor de Deus, saia disso. Isso me deixa até chateado. Para ser sincero contigo, isso me deixa até chateado. Deus dá semente ao que semeia, está escrito na palavra, meu amado. Então, ou você entende que quando a gente fala de plantar e de colher no reino de Deus, a gente está fazendo isso para que o seu bolso seja cheio, ou enquanto você ficar nesse ciclo mentiroso de Satanás, você vai ficar com a sua mão mirrada e vai ficar mirrado. Mas quando você tiver prazer em crescer, em avançar, para poder ver a vida de outros também crescendo, meu amado, vai ser um estouro. Eu vou para a minha empresa, eu tenho lá uns 3, 4 caras que trabalham comigo, meu amigo, pensa nos meninos bons. E quando eu estou em casa, nas minhas orações, do meu joelho dobrado, eles nem sabem disso. Mas às vezes eu estou dizendo, Deus, eu preciso fazer isso crescer. Porque eu preciso fazer a vida de fulano melhor, porque ele é muito bom. E ele tem me ajudado muito, então preciso ajudá-lo também. Você entende isso? Você precisa pegar a generosidade e abraçar a gratidão. Por quê? Porque senão, se você
for generoso, mas também não souber ser grato para viver o momento que você está vivendo, a ingratidão vai matar a sua generosidade. Porque você vai começar a ficar impaciente. Você vai começar a dizer, não, mas não acontece, mas não acontece, mas não acontece. Aí a Bíblia diz que a dúvida, ela rouba a fé. E aí se você pensa que não acontece mesmo não. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é quem dá com dúvida, não. Ou porque, eu tenho que dar porque o pastor está falando. Não, pelo amor de Deus, saia disso. Próxima fase, mais um ano novo, uma atitude nova. É o ano de Deus estabelecer coisas mesmo. Isso começa pela sua vida. Você entende? E, meu amado, eu quero de verdade que você esteja bem, para chegar aqui e dizer, rapaz, o que é que vocês estão precisando? Eu posso fazer. Para entrar lá no departamento infantil e dizer, rapaz, o móvel, aquele projeto que vocês passaram uma vez no telão, que as salas ia ter uma pintura diferente, não sei o que lá, por que não está pintado desse jeito? A gente vai dizer, porque a gente está esperando o recurso chegar. Ah, não, o recurso chegou, eu cheguei. E aí o seu filho vai entrar na sala, que já é maravilhosa hoje, mas vai ficar muito melhor. Meu amado, se você vê o projeto que a gente tem para essa fachada, é coisa de Hollywood. Não, pastor, isso é um exagero. Não, meu amado, é o lugar onde a gente cultua a Deus. É o lugar onde o meu filho e o seu filho é ensinado acerca dos princípios mais valorosos que eles vão aprender da vida. Tem que ser bonito mesmo. Você entende isso? E não é orgulho, é honra, é gratidão. Se Deus está fazendo tanto por mim, como eu não vou direcionar algo para o reino? Como eu também não vou abençoar o reino dele? É impossível, meu amado. Seria uma covardia, seria injusto. Por isso que a gente precisa fazer com que a justiça ocorra e flua através da gratidão do nosso coração. Amém? E aí Deus está te chamando para agir. Deixar de ser aquela pessoa vulnerável, desorientada, para ser a pessoa que busca Ele de verdade. Que a graça do Senhor Deus esteja sobre nós. Ele estabelece para nós obra das suas mãos. Sim, estabelece as obras das suas mãos. Isso não é somente uma declaração, isso é o nosso alvo para 2025. Isso é a visão de Deus para 2025. Que a graça de Deus esteja sobre mim. Que a beleza de Deus esteja sobre mim. Que a força e o vigor de Deus esteja sobre mim. Que esse ano seja o Deus que Deus fortaleça aquilo que eu faço. Sabe, a empresa que você tem, que o caixa fica indo e voltando aquele aperto, não é o dia do caixa ser, esse ano é um ano do caixa fortalecido. Esse ano é você ter recursos para fazer os projetos. Esse ano é um ano dos bons contratos sendo fechados, para que você possa ter boas margens, para que você possa realizar coisas grandes. Esse é um ano para botar 400 alunos no Rema. Aleluia! Você entende isso? Eu pensei que vocês iam correr, está entendendo? Se vocês quiserem, eu dou outra chance. Esse é um ano de botar 400 alunos no Rema, amém? Aleluia! Vocês entendem isso, amado? A gente precisa viver essa vida com intensidade. Ok? Nós precisamos agora, meu amado, nos conduzir em oração. Porque Deus nos deu uma palavra profética e Deus está transformando os sonhos antigos e estabelecendo novas visões. O louvor pode subir. E nessa nova visão que Deus tem para mim e para você, nós vamos viver coisas poderosas. É uma nova temporada mesmo. Não é somente um ano que sai para o outro. Mas existe uma palavra profética derramada sobre mim e sobre a sua vida. E a Bíblia diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Mas ela também diz, e crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que quer dizer, meu amado? Quando a Bíblia diz, para fazer uma coisa e outra, nós precisamos ter a consciência que se não tiver as duas, não existe firmeza. Porque quando você está construindo algo sobre dois pilares, se um deles falha, a obra inteira cai. E aí a Bíblia diz, crede no Senhor teu Deus, isso é um pilar. E o principal, o maior, o mais forte, o mais confiável. Mas a Bíblia também diz, e crede nos seus profetas, para viver uma vida próspera. Esse pilar também precisa ser considerado. E nós precisamos entender
que o mesmo Deus que esteve conosco no desmantelo da nossa vida, que diz para mim e para você, venha como você está, que diz para mim e para você, ei, eu vou te restabelecer, eu vou te levantar de novo. O mesmo Deus que quando você estava vivendo o caos, levantou pessoas para profetizar sobre você, que trouxe palavras desse púlpito para poder te encher de ânimo. O mesmo Deus quando você quebrou, não deixou de ser seu Deus porque você estava quebrado. E continuou sendo teu Deus, o teu Pai, o teu amor, independente do quanto você tem em sua conta. O mesmo Deus que quando você estava no maior sucesso, no pior insucesso da sua vida, no pior desmantelo, esse mesmo Deus está agora te dizendo, ei, agora eu devo fazer coisas firmes. É hora de estabelecer, mas estabelecer com firmeza, estabelecer com profundidade, estabelecer de forma definitiva e positiva aquilo que eu tenho para você. Não se esqueça que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tem até uma música que diz isso. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Vamos dar mais uma chance para Isa. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Eu vou dar mais uma chance para ela. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.